Fechando o ciclo de entrevistas com a Ivete Kista aqui no Acorda Rio Grande durante a Semana da Mulher. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. O Acorda Rio Grande fez ao longo desta semana, vem fazendo ao longo desta semana, com a Ivete capitaneando entrevistas com mulheres destaques, com personagens destaques. E a entrevista de hoje, que a Ivete vai conduzir, é com a dona Delcy Rotter de Marques de Souza, Ivete. Isso mesmo, Paulo. Primeiro de tudo, a gente encerra essa semana assim com uma grande satisfação pelo espaço que as mulheres ganharam nesse programa tão prestigioso, né? Aqui do Paulo, o programa que o Paulo inventou há uns 40 anos, né? 43 anos, eu acho. E nós com a honra de estar aqui também. Delcy, imagina só. A gente vai apresentar aqui, está apresentando a Delcy, né? Quem está assistindo já deve estar vendo a cara bonita dessa mulher. A Delcy Rotter vai nos contar uma história, digamos assim, uma história difícil da qual resultaram muitas coisas boas. A história dela é uma história de impacto. E pode ficar tranquila, Delcy, que a gente não está aqui para fazer julgamentos, a gente só quer compreender o que aconteceu, compreender um pouco mais a situação, porque nós que estamos embarcados nesse movimento aqui que está levando a nossa comunidade, a sociedade, o mundo, para uma situação diferente, em que a dignidade de todas as pessoas é reconhecida, né? Homens, mulheres, negros, o que for, todos somos iguais em dignidade. Todos erramos, todos acertamos. Fazer julgamento é a pior viagem de todas, né? Nós queremos é compreender. Então, Delcy, a gente está aqui querendo te ouvir para conhecer um pouco da tua história. Tu falaste há pouco que estava nervosa. Não precisa ficar nervosa. Se tem que ficar nervosa é com medo do Paulo. Mas, fora disso, não precisa. Então, a gente quer te ouvir, Delcy. Primeiro, bom dia para os ouvintes, para os colegas aqui da rádio. É uma honra estar aqui hoje. Me convidaram para falar sobre a minha história. A minha história é muito triste, preciso me esforçar muito para não chorar, porque sempre quando eu falo sobre isso, eu preciso chorar, mas hoje eu vou me controlar. Mas pode chorar, se for o caso, pode chorar. Delcy. É assim, quando eu tinha 8 anos de idade, comecei a perceber que os meus pais não estavam mais se entendendo. Aconteceram muitas coisas e o principal motivo era porque a minha mãe queria ser independente, ela queria ter o dinheiro dela, ela queria comprar as coisas dela, e naquela época era o homem, não o pai, o homem que tinha o dinheiro, que comandava. Não que ele não desse dinheiro para ela, mas ele queria comprar. Diz o que falta, eu compro. Eu acho que até era humilhante se o homem deixasse a mulher ir na venda fazer as compras. Então, ele dizia, não, o dinheiro está aqui. Me diz, eu compro, mas ela queria comprar. E daí começou as coisas. Não se entenderam mais, foi várias brigas, falaram em separação. E, na época, falar em separação era uma coisa horrível, né? Daí tinha as crianças, já tinha 4 filhos. Daí discutiram para lá e para cá. Não, então vamos se separar. Eu vou embora, mas eu levo os filhos. Ele disse, não, os filhos vão comigo. Não, os filhos vão comigo. Com quem vocês querem ir? Aí todo mundo optou para ir com a mãe. Aí ele se despediu, foi embora, e daí ela chamou assim, os meus filhos vão comigo para o cemitério. Aí eu comecei a me preocupar. Para o cemitério. O que ela quis dizer com isso? Eu tinha 8 anos quando essas coisas começaram a acontecer.
Foi até que eu fiz 10 anos. Em dia 12 de abril eu fiz 10 anos, e no dia 21 de abril, em 1959... 1959, isso que tu vai descontar agora. Aconteceu que, então, chegou o limite. Muitas brigas, muitas... Também a mãe era muito... como é que eu vou dizer assim? Ela foi atrás, ela buscou, ela queria ser independente, ela lutou muito, ela não aceitou que a mulher não podia ter o seu dinheiro, o seu trabalho, a sua, ela não compreendeu isso, ela não aceitou isso. E eu, como eu era nova, com 10 anos de idade, eu sempre achei que ela estava certa. Até hoje eu ainda não sei o que é certo ou errado. Eu ainda estou tentando entender o que é certo e o que é errado. Mas eu concordava com ela. Aí um dia o pai saiu, foi para entregar fumo, que nós plantava fumo. E daí ela foi lavar roupa, minha irmã foi junto, cuidar dos meninos. Um tinha 5 anos e um tinha 3 anos. E eu estava ruim, eu estava deitada na cama, estava meio tonta. Aí, quando ela voltou de lavar roupa, ela entrou no quarto, ela disse: levanta, minha filha, você só fica pior deitada, tem que levantar e se mexer. Vai ali no pé de limão, tira um limão, eu vou fazer um refresco. Refresco, assim, fora de hora, isso nem era costume, isso não se ganhava dia de semana, assim, isso era só nos fins de semana ou nos QERP, né? Aí a minha irmã, então, ela disse: vai buscar um balde de água bem fresquinho, ali no lado tinha uma fonte de água boa, né? Quando eu estava no pé de limão, eu pensei assim: é hoje. E o que eu vou fazer para dizer para ela não conseguir fazer isso? Eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu disse para ela: eu não consigo tirar limão. Então, vem, vamos botar framboesa. Aí, quando eu entrei na cozinha, tinha os 4 copos em cima e um do lado. Em cada copo tinha um tanto de um pó. Vocês eram 4 crianças. 4 filhas e a tua ela. mãe, 4 copos, mais um copo. Um copo Tá. mais do lado, né? Mais para trás. Um menino estava atrás da mesa, em cima de um banco. O outro estava circulando, a minha irmã estava do meu lado. E daí ela botou essa framboesa em cima, daí ela disse: pega a colher e mexe e dá para as crianças. Eu peguei a colher, peguei o meu copo, experimentei a framboesa, ela era amarga. Não pode ser, a framboesa é doce, mas eu só experimentei um pouquinho. Daí eu fiz assim para minha irmã: não toma. Ela já tinha tomado. E o meu irmãozinho mais novo disse: eu. Primeiro o outro disse: que coisa ruim. Aí o outro disse: eu quero mais. No que ela queria dar para ele mais, a minha irmã se sentiu mal. Aí ela disse: eu estou ruim. Aí ela segurou a minha irmã, botou numa cadeira e alcançou o copo para o outro irmãozinho e eu dei no pé. Não, eu vou fugir daqui, eu não vou tomar isso. Mas no que eu corri, até que eu cheguei no portão ali do potreiro, assim, para ir embora, eu pensei: é ou não é? É da minha cabeça? É verdade? O que eu estou fazendo? Para onde eu vou? Eu parei, no que eu parei, ela me pegou. Onde é que tu vai? Eu disse: eu não quero tomar isso que tu fez. Tu botou veneno? Não, vem cá, eu também vou tomar. E eu disse: eu não quero, eu esperneei, eu disse: eu não quero, não quero, não quero. Não, vem junto, não grita. Ela disse: o que os vizinhos vão pensar se tu grita? Aí quando nós chegamos na porta, a minha irmã já estava deitada. No chão? No chão, e o irmãozinho mais velho mesmo estava se esticando, morrendo. E o outro estava em pé ainda. Aí ela me obrigou a tomar, deu e eu botei para fora. E ela deu e eu botei para fora. Aí, quando eu vi que eu estava perdida, eu me soltei. Pensei, me fingi de... Porque eu não queria morrer. Eu lutei pela vida naquele dia.
Aí eu me soltei e ela se virou e pegou o copo dela, daí eu corri. Aí eu não olhei mais para trás, eu não sei como eu passei no portão, mas eu corri. E era assim uns 3 quilômetros até o primeiro vizinho. Quando eu cheguei lá, era na casa da minha avó, não tinha ninguém em casa. Daí eu fui no lado, numa tia, né? E quando eu cheguei lá, eles olharam para mim, eu estava toda lambuzada, né? E toda apavorada. O que foi? Eu disse, a mãe tem uma coisa para nós. Eu acho que é veneno. E daí a tia disse, então ela fez o que ela prometeu. Aí tá, quem vai lá olhar? 2 tios, então foram lá. Era uma subida assim, né? Daqui a pouco eles chamaram. Eu só estava torcendo, tomara que a mãe está morta. Isso até hoje eu me julgo, por eu ter torcido assim para a mãe estar morta. Mas eu pensei, o que será dela se ela viver? E eu ainda estava correndo perigo, né? Claro. E eu me julgo, porque eu desejei a morte da minha mãe. E quando chegaram lá... Daí eles chamaram que está todo mundo morto. Todo mundo era os teus 3 irmãos? A minha os irmã, 2 os meninos, 2 meninos e ela. E ela. Aí tá, deu uma gritaria, uma choradeira, daí a minha avó, a mãe do pai, então, meu Deus, coitado do meu filho, e eu não podia falar nada, né? Tudo que eu escutei, achei não é bem assim. Eu já perdoei a mãe, porque ela queria me matar, mas eu compreendi ela. O que tu compreendeste mais, Delcy? Que ela queria levar a gente, porque ela sabia que ia ser muito difícil para nós depois, sem mãe. Eu compreendi isso. E tu compreendeste também esse gesto dela de desespero, né? Ninguém fazia. Sim. Ela estava muito desesperada sempre. Isso aconteceu em 1959, na localidade de Linha Orlando. Linha Orlando. Hoje é interior de Marques de Souza. Interior de Marques de Souza. Na época era Lajeado. Lajeado. Era Lajeado, né? E quando a gente chegou lá, eu não fui na porta olhar, mas eu vi as pessoas ir lá olhar e sair correndo e se apavorando do que viram, né? E eu só queria ir embora dali. Eu estava em estado de choque. Daí chamaram, precisa leite, uma está viva. Essa está viva, eu vou salvar. Daí o meu avô não... Eles têm que chamar a polícia e não sei o quê. Daí uma mulher... E o teu pai nessa... Ele não estava em casa. Ele não estava em casa. Não. Aí a mulher puxou a minha irmã para fora, ela vomitou, daí eles pediram leite. Aí eu fui tirar leite de uma vaca. Eu estava embaixo da vaca, tremendo com uma canequinha. Eu consegui tirar um leite, mas ela não engoliu mais o leite. Não conseguiu engolir. Ela não engoliu o leite. Daí, nisso, o médico de Marques de Souza, era o Dr. Hugo Schmidt, ele mandou dizer assim, traz o que está vivo. Eram vocês duas? Era nós então. duas. Até agora, minha irmã disse, se não fosse tu, eu não estava aqui, tu me salvou. Ela está viva hoje? Sim, ela está bem? Sim, ela está bem. Assim, Onde mora a tua irmã? Ela mora em Linha São José Estrela, eles têm uma chácara. Ela é uma batalhadora também, como eu. Ela fez de tudo para dar estudo para os filhos. Saíram lá de Rui Barbosa, Linha Orlando, com 3 filhos pequenos, 3 fizeram faculdade. Sim. E está muito bem, assim. E voltando para aquela situação, tu não chegou a ver a tua mãe morta? Não. Isso não. E como é que te trataram e trataram a tua irmã? Que acolhimento que deram para vocês? Como trataram vocês que eram vítimas de uma situação assim tão horrível? No primeiro momento, todo mundo ficou com muita pena, mas depois isso tudo foi passando e eu só escutei quando falavam assim, essas meninas precisam apanhar porque elas não têm mãe, elas têm que ser criadas. E quem devia bater então em vocês? Quem? Pai, certo? A comunidade inteira, Mas será? o pai,
o pai, quando ele veio ver a gente no hospital, porque daí primeiro foi o inteiro, foi de tarde, então no dia 21 aconteceu, no dia 22 de tarde. Eu me lembro que foi uma quarta-feira, depois do inteiro, o pai veio ver a gente no hospital. Ah, vocês não acompanharam o enterro, nada, velório? Me levaram também para o hospital e limparam, fizeram lavagem de estômago e tudo, né? Mas eu só estava em estado de choque, muito, muito, muito. Eu não estava raciocinando muito bem, não estava pensando naquilo ali tudo. Eu estava fora de... Aí, quando o pai entrou, ele chorou muito, daí ele disse assim, eu não vou suportar isso, eu vou acabar com o resto. Minha nossa. Isso foi o momento mais difícil, porque eu tinha todos os motivos para acreditar que isso podia acontecer. É verdade. Delcy, a vida passou, os anos passaram, o tempo passou. O que é que tu achas que isso resultou... digamos, uma revolta em ti, uma desesperança, não acredito na vida. Como que isso foi acontecendo em ti, dentro de ti? Como é que é hoje? No começo, sim, mas aos poucos eu fui compreendendo que eu tinha que lutar, que eu tinha que vencer, que eu tinha que buscar, porque não tinha esse apoio nem financeiro, né? As pessoas naquela época não tinham essa cultura que nem hoje, não tinha psicóloga, e os professores eram leigos, não era um professor formado, a gente tinha carinho de algumas tias que eram muito boas, assim, mas foi muito complicado. Deus, se tu conseguisse compreender a tua mãe também, sim, né? Sim. Que ela se sentiu numa situação sem esperança, sem saída, sem caminho. E a depressão, né, na época não era diagnosticada. Não era doença. Não era doença. E ver como as coisas mudaram, né? Hoje sim. uma mulher é autorizada socialmente a buscar seu caminho também, sim. né? O que não aconteceu com a tua mãe, não é sim. isso? É que ela não tinha apoio e quando ela se queixava para a mãe dela dizia, não, mas isso é assim, ele é um bom homem, não deve pensar em se separar, e ela aconselhava ela a respeitar o homem. Respeitar significava se submeter? Né? Porque tu pode na época respeitar sem te submeter, sim, né? Hoje eu dou muita importância ao respeito. Eu sempre respeitei todo mundo muito bem. Eu tenho muitos exemplos da minha mãe. Tu te casaste, tu tiveste filhos. Sim. Tu te consideras uma pessoa que conseguiu se realizar na vida? Sim, eu consegui muita coisa que eu nunca esperei que eu ia conquistar. Por exemplo? Por exemplo, pude voltar a estudar, que era um sonho, e sempre pensei assim que abre a cabeça, que eu precisava saber mais, tinha muita vontade de saber mais, né? E daí, para começar, era muito difícil, eu tive que apelar pelo MOVA, fazer um Mobral primeiro. Olha só, Paulo, quanta gente que tem oportunidade de estudar, devia escutar a Delcy falar, eu queria conhecer, eu queria saber, eu queria progredir, a pessoa tem uma oportunidade e às vezes não aproveita, né? Na escola, eu sempre conversava com os alunos quando eles queriam desistir de estudar, e daí eu sempre falava da minha história, como eu queria e não podia. E olha que foi muito difícil quando eu voltei a estudar no ensino médio, no ensino regular em Marques de Souza, na escola onde eu trabalhava. Os meninos que eu segurava no colo, quando eles vinham para o pré, eles eram os meus colegas de aula. E eles foram muito legal comigo. Delcy, a gente tem que encerrar aqui a entrevista, mas a gente queria te agradecer muito, e se tu deres licença aqui, a gente vai encerrar essa semana com uma frase tua, né? Não desistir. Não desistir. Não desistir, querer progredir, a vida pode ficar melhor, cada vamos batalhar, cada dia pode ser melhor do que o dia anterior. É isso aí, assim eu vivi o tempo todo.
cada dia acreditando que eu vou conseguir, eu posso, eu quero, eu vou. E eu estou muito feliz. Olha só, que... Eu tive muita sorte também. Eu levei muitas porradas, Diz mas que eu também levei muitos abraços. diz E que a sorte... encontrei gente muito boa na vida. A gente faz a sorte da gente também, né? Também. Uhum. Delcy, muito obrigado por ter vindo, por ter contado a sua história. O objetivo, como você disse logo no início, era buscar esclarecer uma situação de uma mulher, sua mãe, numa situação muito difícil, com pouca assistência médica, pouca assistência comunitária, digamos assim, no momento de muita dificuldade, cometeu o ato que passou a ser qualificado, inclusive, como um monstro, e você veio aqui para trazer estes esclarecimentos. Muito obrigado pela presença e pelas informações. Eu que agradeço. Ivete, muito obrigado por ter conduzido durante a semana este elenco de entrevistas e de uma forma muito diferenciada para o programa. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, Paulo. Acreditar nas mulheres é alguma coisa que se espera que aconteça cada vez mais. Tá certo.